Veja no TV Notícias dessa quarta-feira. Procon recebe denúncia e flagra espera de 2 horas para atendimento em banco. Geada atinge 11 municípios do sul do estado durante a madrugada. E ainda, ação policial identifica ligações clandestinas de energia no conjunto Moreninhas. Existe primeiramente um impacto na tarifa do nosso cliente, né? Por isso que ele vem denunciando cada vez mais. A qualidade do fornecimento de energia também, já que os circuitos podem ter sobrecarga. Além disso, a questão da segurança, né? Mato Grosso do Sul tem 4 cidades que não cumprem meta de vacinação de crianças. São 4 vacinas, aí a mãe às vezes, não vou levar porque são 4, ou toma uma e depois não volta para tomar outra. Jornalismo comunitário no Caiobá 1, iluminação pública está precária. 5h30, 6 horas que agora está escurecendo mais cedo, a gente não enxerga nada. Vocês podem vir aqui até a noite para vocês verem. Só a claridade da residência e muitas vezes os ônibus, claridade dos carros. Tudo isso e muito mais no TV Notícias que começa agora. Olá, boa tarde. Depois da divulgação que apenas 2 viaturas do SAMU estão funcionando em Campo Grande, a Secretaria Municipal de Saúde esclarece que 8 ambulâncias já foram enviadas para o conserto. No total, a cidade tem 14 unidades. Ainda de acordo com a CESAL, não há falta de viaturas e sim demora na reposição de veículos que apresentam falha mecânica. Cada uma roda em média 60 mil quilômetros por mês. A demora acontece por causa do tempo da frota, que tem mais de 5 anos. Das 14 viaturas, 7 estão em processo de desfazimento. Isso acontece quando o veículo não tem condições de rodar e o valor da manutenção ultrapassa o preço de venda. A CESAL informou ainda que pediu novas viaturas para o Ministério da Saúde e também emendas parlamentares para a compra de mais ambulâncias. Ligações clandestinas, mais conhecidas como gatos, estão na mira da concessionária de energia elétrica e da polícia. Nessa quarta-feira, uma ação conjunta percorreu a região das Moreninhas, na região sul de Campo Grande. A região das Moreninhas foi o foco do trabalho conjunto da concessionária de energia elétrica com a Polícia Civil. Policiais da 4ª Delegacia e equipes da empresa percorreram o bairro em busca de gatos, que são ligações clandestinas na rede de luz. Nessa borracharia, o medidor estava adulterado. Bem, aqui nós constatamos que o medidor ele está com a carcaça cerrada, né? Ou seja, toda a parte interna de medição de consumo aí, ele pode ter acesso e pode causar um registro menor de consumo, né? Então a perícia ela está avaliando isso daí, consequentemente para dar um laudo aí e falar se realmente o medidor está adulterado ou não. Mas pelas características, né, constata-se que realmente o medidor ele foi adulterado. O proprietário foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Já nesta academia, o furto acontecia porque o lacre estava quebrado e os fios trocados, impedindo que o registro correto do consumo fosse feito. Outro ponto vistoriado é essa casa de açaí. O medidor de energia também apresentava adulteração e o proprietário também foi encaminhado para a delegacia. O gerente de combate às perdas da concessionária explica que a operação como esta evita prejuízo para o sistema. Nós temos um prejuízo aí equivalente à cidade do consumo de 1 ano da cidade de Corumbá. Então é um consumo muito alto, né? Então a empresa ela tem essa responsabilidade de fazer essa autuação, né? As ligações clandestinas na rede de energia elétrica contabilizam um prejuízo de mais de 150 milhões de reais por ano à concessionária. Além disso, há risco para os consumidores. Existe primeiramente um impacto na tarifa do nosso cliente, né? Por isso que ele vem denunciando cada vez mais. A qualidade do fornecimento de energia também, já que os circuitos podem ter sobrecarga. Além disso, a questão da segurança, né? Tanto para a população geral quanto para os clientes que estão regulares. O delegado Tiago Macedo, da 4ª DP, explica que as pessoas flagradas com gatos nas ligações respondem pelos crimes de estelionato ou furto e podem ser presas. A depender da
Entre empresas e residências, 20 equipes da Energisa, juntamente com policiais do GOI, 4º DP e um perito criminal, participaram da ação. Neste local, por exemplo, foi preciso quebrar a parede. E foi com esta sonda que a fiscalização descobriu o desvio de energia. A tecnologia é o reforço das equipes para descobrir possíveis fraudes em medidores de energia. Nós utilizamos uma tecnologia que é uma sonda, né, equipamento portátil, onde nós conseguimos inspecionar os dutos de medição e, consequentemente, verificar se há esse desvio interno ou não. Após constatado, né, nós quebramos a parede para poder permitir que a perícia da Polícia Civil caracterize e materialize a fraude. As pessoas flagradas adulterando o relógio foram encaminhadas para a 4ª Delegacia de Polícia. Ninguém quis falar com a imprensa. A delegada titular explica agora quais os próximos passos após o flagrante. As pessoas estão sendo levadas para a delegacia e cada caso será analisado individualmente. Então, nós registraremos a ocorrência policial e, na sequência, promoveremos a análise se é caso de flagrante, prisão, ou se ele vai responder inquérito policial, somente instaurado através de portaria. O Ministério Público Federal notificou a Secretaria de Saúde de mais 300 municípios do país por causa da baixa cobertura da vacinação no calendário obrigatório de crianças. Aqui no estado foram 4 cidades: Japorã, Ladário, Miranda e Amambai. Nesses locais, os pais não estão levando os filhos para vacinar em todas as doses determinadas pela saúde pública. O MPF, inclusive, recomenda que eles sejam multados. A preocupação é com o vírus de doenças já erradicadas que voltou a circular no país, como o sarampo e a poliomielite. Proteger as crianças de um número maior de doenças. Essa é a finalidade do calendário de vacinas. Os pais têm a responsabilidade de levar seus filhos até uma unidade de vacinação. Por meio das doses estipuladas no calendário do Ministério da Saúde, as crianças ficam protegidas. Mas esse compromisso dos pais vem deixando a desejar. São 4 vacinas, aí a mãe às vezes, não vou levar porque são 4, ou toma uma e depois não volta para tomar outra. Então talvez seja isso, uma estratégia como não tem as doenças circulando, provavelmente é a população mesmo. Tanto que o Ministério Público Federal notificou 312 municípios no país por baixa cobertura vacinal. O Estado distribui esses imunobiológicos para todas as regiões, então tem um controle via sistema de informação das coberturas, né? Então o município tem a obrigatoriedade de inserir essas informações no sistema, que daí vem diante da informação que o Ministério Público relatou, foi que eles pegaram as coberturas vacinais do Ministério da Saúde e verificou a baixa cobertura. Doenças que estavam erradicadas podem voltar. É o caso da poliomielite e o sarampo, que estão com índices de vacinação abaixo dos 50%. Porque o vírus pode estar circulando, nós recebemos muito turistas de fora, então se os pais não imunizarem as suas crianças, corre o risco de ter uma certa gravidade e até ir a óbito. Diante desta realidade, o MPF orientou que os municípios multem os pais que não vacinarem os filhos. O valor vai de 3 a 20 salários mínimos. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que é responsabilidade dos pais cumprir o cronograma de vacinas dos filhos e devem ser responsabilizados em caso de negligência. A medida de multar agradou. Correto, porque tem muita mãe irresponsável que não leva as crianças, não deixa a carteirinha em dia. Tem que levar a criança para vacinar, eles dependem da vacina para viver, né? Tem que ficar atento, né? Porque tem que vacinar certinho. Eu acho certo, porque quem sofre são as crianças, né? Nossa, Deus me livre, eu morro de medo dessas coisas em atraso. Tá certo mesmo, tem que ter algum tipo de ordem, né? Tem mães, exatamente, tem mães que não tá nem aí, põe o filho no mundo e não quer nem saber de dar vacina em dia. Tamires segue à risca o calendário da filha de 3 anos. Eu acho assim, que a carteira da criança tem que estar em dia com o pediatra todo mês, certinho. Ela mesma, em 3 meses, já está levando o pediatra e dando a vacina dela. Importante que os pais levem suas crianças nos postos de saúde e vacinem
contra as doenças, porque elas podem sim retornar e pode acometer os seus filhos que não foram vacinados e ir a óbito ou ter uma gravidade, cegueira, paralisia, entre outras doenças. E por causa dessa situação, o Ministério da Saúde já definiu uma campanha para vacinar crianças menores de 5 anos. Serão aplicadas doses contra o sarampo e o pólio. Aqui no estado, a meta é imunizar 158 mil crianças. A vacinação acontece de 6 a 31 de agosto. O sarampo era considerado uma doença erradicada no Brasil desde 2016, mas a Organização Mundial de Saúde alerta que está ocorrendo um surto. De janeiro a maio deste ano, foram quase 1.000 casos no país e 2 mortes. No caso da pólio, que causa paralisia infantil, há ocorrências na Venezuela, país vizinho de onde tem vindo refugiados. Há 2 anos, Mato Grosso do Sul acolhe pessoas de outros continentes que buscam refúgio. Aqui já moram refugiados de 22 países. Veja no próximo bloco, Imol tem 30 corpos de pessoas que não foram procuradas pelas famílias e devem ser enterradas como indigentes. Nós voltamos em instantes. Aô, artesão, vai chover na sua horta, hein? É festa junina, é frutos da nossa criatividade. Então vamos entrar na dança? Aqui na Monidai, o shopping do artesanato. O terreno aqui tá fértil, você viu só? Tem tecido chitão, juta, chapéus de todos os tamanhos para decorar e para usar. Ou seja, a festa é completa, então pode chegar, porque vai fazer a sua cabeça. E o friozinho, hein? É para incendiar a sua venda de peças para o inverno. E aqui tem lãs e linhas de todos os modelos que você imaginar. Amiga e Premier da Círculo, Prisma, lançamento, Cupcake e ainda está acontecendo a temporada de inverno. Você compra produtos Pinguim e ganha aulas de crochê e tricô, porque a Monidai tem cursos e materiais de todas as técnicas de artesanato. Acompanhe a loja nas redes sociais e fique por dentro de todas as programações. Endereço, Maracaju entre a 13 e a 14. Celular com WhatsApp 984057426. Monidai, o sucesso está nas nossas mãos. Sábado, às 9h30 da manhã, na TVI Band MS, programa do Brejinho. Oferecimento, Supermercado WR, preço baixo é aqui. Chitão Motos, tudo para sua moto. Baterias Maxion, a energia que seu carro precisa. Galeria dos Esportes, 7 de setembro 654 Centro. Fone 3384-2210. E Leite Cambi, porque leite que é leite, é Leite Cambi. Árvores centenárias da região central de Campo Grande estão recebendo ações de manejo e monitoramento. O trabalho é feito por equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana. Por meio de equipamentos de ponta, é verificadas as condições fitossanitárias. A ação previne doenças e pragas que podem comprometer a planta. Preservar as espécies e também evitar acidentes. Os equipamentos vão ser usados em 43 árvores. Caso seja confirmado algum tipo de problema, é feito o tratamento ou mesmo a poda orientada. A ação acontece nas árvores centenárias da Avenida Afonso Pena e Mato Grosso. Uma situação recorrente no Instituto de Medicina e Odontologia Legal, o IMOL, é a quantidade de corpos que chegam e não são identificados e nem procurados pelas famílias. Há um prazo para que fiquem na câmara fria. Depois, são sepultados como os indigentes, com autorização do Poder Judiciário. Mas antes disso, são coletados materiais para exames de DNA que ficam no banco genético do IMOL. Veja na reportagem de Ida Garcia. O Instituto de Medicina e Odontologia Legal, o IMOL, é o órgão responsável pelas necrópsias e laudos cadavéricos para polícias científicas na área de medicina legal. É subordinado à Secretaria de Estado de Segurança Pública. É nesta sala de necrópsia que os corpos chegam diariamente. Muitos passam por exames para identificação. O diretor do IMOL explica que são casos que precisam de exames laboratoriais, entre eles DNA e impressão digital. Neste caso, existem 2 caminhos. Ou usamos o Instituto de Identificação,
que normalmente identifica por análise digital, ou o Instituto de Análises Laboratoriais Forense, que usa o DNA. E entre casos de mortos não identificados, estão 3 vítimas de um homem acusado de ser o serial killer do bairro Danúbio Azul. Luiz Alves Martins Filho, Nando, é apontado por assassinar e enterrar 13 pessoas. A Polícia Civil fez várias buscas na região do cemitério clandestino do acusado e encontrou ossadas, mas o material de 3 segue sem identificação. Esses restos mortais estão no imol sem documentação. Tem basicamente uma ossada que chegou há muito tempo e não tinha ligação nenhuma com caso nenhum, foi um achado. Então, obviamente, não tinha identificação, foi colhido uma amostra para a realização de DNA e agora teve a correlação com esse, entre aspas, caso do Nando e está identificando. Mas para identificar um corpo ou uma ossada através de DNA, há necessidade da comparação de parentesco. Alguém tem que vir aqui e dizer, pode ser meu parente, ceder uma amostra para fazer a comparação. Com isso, mesmo que haja coleta de fragmentos, é preciso ainda cruzar exames com algum familiar. Fica guardado no banco do laboratório a sequência de DNA, esperando que alguém apareça para fazer a comparação. A Câmara está no limite da sua capacidade. Em torno de 30 cadáveres estão no imol. O Instituto aguarda a ordem judicial para finalmente os corpos serem exumados, ou seja, enterrados. Lá dentro, temperatura de até 15 graus abaixo de zero. Corpos que ultrapassam o prazo de sepultamento de 30 dias. Estão ali há pelo menos 6 meses. O diretor do imol pontua que sem identificação do corpo só pode ser enterrado como indigente com ordem expedida do juiz. Para liberar o corpo, até 45 dias, o imol pode liberar através da sua diretoria. A partir deste prazo, ou 60 dias, há necessidade do juiz ou o sistema judiciário emitir um documento, para o cartório aceitar esse documento e emitir a certidão de óbito para que esse corpo possa ser exumado mesmo sem identificação. E é essa a nossa dificuldade. Muitas vezes, nós precisamos que o corpo espere um pouco mais aí para terminar um laudo, ultrapassa este prazo que seria dado ao imol para exumar sem identificação, e hoje nós dependemos, então, desses em torno de 30 corpos, um pouco menos, porque tem os corpos que estão ainda no prazo da autorização judicial. Procon recebe denúncia e flagra clientes de agência bancária aguardando mais de 2 horas para receber atendimento. Segundo lei estadual e municipal, a espera é de no máximo 15 minutos. A agência bancária denunciada fica na Avenida Bandeirantes. Clientes estariam enfrentando longo tempo de espera. A fiscalização aconteceu na segunda-feira, após uma denúncia feita pelo Sindicato dos Bancários. Aqui, o Procon encontrou clientes que esperavam até 2 horas para serem atendidos. Na ocasião, a agência bancária foi multada. Valor da multa que pode chegar até R$50 mil por cada senha de atendimento. Nós nos reunimos com o Sindicato dos Bancários, fizemos uma parceria com o Sindicato dos Bancários, onde a preocupação deles é justamente na segurança dos bancários, porque quando a agência lota dessa magnitude, há uma lotação muito alta, nós estamos falando de insegurança para todo mundo, não só para o consumidor, mas para os servidores daquela instituição bancária, para os colaboradores. Segundo o superintendente do Procon, leis estadual e municipal amparam o consumidor para que sejam atendidos em até 15 minutos em dias normais. A gente não consegue entender quando a gente observa as notícias nacionais e conseguimos enxergar que as instituições bancárias têm uma lucratividade de bilhões, né? Um aumento do superávit de ano contra ano. E, ao mesmo tempo, cada vez mais reduzindo o número de colaboradores e os consumidores cada vez mais ficando ao revel, ficando não sendo atendido com tempo legal, em situações até precárias, de instituições bancárias que não possuem sequer assentos para que consumidores tenham direito de sentar e não tenham saúde para ficar em pé, e a gente vai cobrar nisso. Banheiros, temos situações de instituições bancárias que sequer têm banheiro para consumidor, e nós vamos cobrar isso duramente.
Marcelo Salomão ressalta que fiscalizações em agências bancárias serão intensificadas e que a denúncia é essencial. O PROCON pode agir cirurgicamente naquela instituição financeira. Lembrando que nós recentemente autuamos 2 lotéricas por entendermos que são extensão bancária, é um correspondente bancário, portanto tem que se adequar à lei também. E é muito importante a denúncia para o PROCON. 2 horas é demais, né? 2 horas extrapola qualquer limite de paciência de qualquer cidadão nesse país. É uma vergonha. No próximo bloco tem jornalismo comunitário, quadro de olho na cidade, vai até o bairro Caiobá 1. Fique agora com a previsão do tempo para amanhã. Opa, tudo bem por aí? Você gosta de esporte? Pois é, o Hot Sport chegou no estado para mostrar o que tem de melhor em todas as modalidades. Por isso eu te convido a vir com a gente todo sábado às 9 horas na TV e Band e pelo rota79.com. Tá desanimado? Experimente mais atitude. Tá confuso? Precisa de mais foco. Ah, tá muito exposto. Então proteja-se. É muito do que a gente procura está bem na frente dos nossos olhos. É só querer enxergar. E a Óticas Aline quer te ajudar a ter o olhar certo para cada situação. Dá só uma olhada nas novas coleções já disponíveis na loja. São as grifes que atraem todos os olhares. Escada, Fendi, Guess, Tiffany, Prada. São as mais procuradas e mais conceituadas do mercado. Você sabe que a classe vem de berço, né? Então os pequenos também merecem um olhar especial. Aqui tem coleção infantil Ray-Ban e tem também a nova coleção Empório Vision, modelos masculinos, femininos e infantis. Alta durabilidade e qualidade. Já escolheu o seu? Então escolhe porque é presente. Faça suas lentes aqui e você ganha qualquer uma das armações Empório Vision. 13 de maio, entre a Cândido Mariana e a Dom Aquino. Óticas Aline é qualidade e o melhor preço da cidade. Assuntos que informam, que inspiram, que transformam. Carreira, família, autoconhecimento. Eu não tinha medo de nada. Muito forte nas redes sociais. Que é a parte mais forte do coração. De segunda a sexta, 9h50 da manhã, ações super poderosas. Moradores do Caiobá 1 estão insatisfeitos com a iluminação pública. O serviço é considerado precário no bairro. Veja na reportagem do quadro de Olho na Cidade. Moradores da rua Pará, no bairro Caiobá 1, região sudoeste de Campo Grande, estão insatisfeitos com um item lá no alto, a iluminação pública. Por ali, luminárias que não iluminam e lâmpadas queimadas. Durante a noite, de acordo com esta moradora, a situação é uma. 5h30, 6 horas que agora está escurecendo mais cedo, a gente não enxerga nada. Vocês podem vir aqui até a noite para vocês verem. Só a claridade da residência e muitas vezes os ônibus, claridade dos carros.
há 28 dias. E nesse frio, o jeito é sair de casa bem agasalhado. Casacos, toucas se tornam aliados essenciais na hora de se aquecer. Até mesmo os animais, como este cavalo, sofrem com as baixas temperaturas. Por outro lado, tem aves que não parecem estar assim tão preocupadas, como estas pombas que desfilavam tranquilamente pela Praça Antônio João, a principal da cidade. E o TV Notícias fica por aqui. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página do Facebook e também do canal do YouTube. Para você, uma boa noite e até amanhã neste mesmo horário.